Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Salve engenheira, salve engenheiro! Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro da disciplina de Física Geral e Experimental 2. Tudo bem com vocês? Como vocês passaram da última semana para cá? Queridos, estamos na semana 3, nós vamos dar início aos nossos estudos logo sobre conversores de energia elétrica, tudo bem? Porém, a semana 3 é uma semana especial porque é a semana de abertura da atividade de estudos, da primeira atividade de estudos de vocês. A atividade estará aberta e assim permanecerá até a semana de número 5, quando a atividade de estudos 1 fecha e se inicia a atividade de estudos número 2. Não deixe de fazer a atividade de estudo, ela vale parte da sua nota ao final deste módulo, fora que é extremamente importante para a sua fixação de conhecimento, ok? Sem mais delongas, vamos lá para o nosso slide e vamos começar o nosso capítulo número 3. Bom, queridos, sejam muito bem-vindos uma vez mais. Hoje nós vamos bater um papo sobre conversão de energia elétrica, que é o tema do nosso terceiro capítulo. Em conversão de energia elétrica, estaremos interessados em aparelhos, elementos que nos permitam essa conversão de energias que não são elétrica em energia elétrica. Tá? Vamos falar sobre geradores, vamos falar sobre receptores, sobre leis de Kirchhoff e sobre capacitores. Vocês perceberam que o livro de vocês coloca leis de Kirchhoff depois de receptores. Para eu garantir uma melhor linearidade do pensamento de vocês, eu vou fazer o inverso. Vou falar sobre geradores, receptores, vou falar sobre capacitores e, por último, vou falar sobre as leis de Kirchhoff. Tá bom? Vamos começar então. Vamos bater um papo sobre geradores. O que seria, no nosso caso, gerador? Pessoal, um gerador de eletricidade é o aparelho que vai transformar a energia que não é elétrica em energia elétrica. Como vocês bem sabem, existem vários tipos de energia que não são energia elétrica, como a energia eólica, mecânica, luminosa e energia química. Então, geradores vão transformar esses tipos de energia e outros em energia elétrica, tá bom? Com isso, nós temos tipos de geradores diferentes. Um gerador é chamado de gerador mecânico quando ele transforma energia mecânica em energia elétrica, como, por exemplo, os alternadores do nosso carro. Um gerador químico vai transformar energia química em energia elétrica, como as pilhas. Um gerador térmico vai transformar energia térmica em energia elétrica, como as turbinas a vapor. Por sua vez, gerador luminoso vai transformar energia luminosa em energia elétrica, que é o que fazem as placas solares, por exemplo. E finalmente o gerador eólico transforma a energia eólica, aquela que nós temos a partir do vento, grosseiramente falando, tá bom? Em energia elétrica, que são os aerogeradores. Tranquilos? Em seguida, pessoal, vamos falar sobre isso aqui, ó. Vocês já conhecem esse nomezinho, força eletromotriz, ok? E já vamos bater um papo mais sério sobre isso, tá? A força eletromotriz é a máxima tensão obtida no gerador durante a transformação de energia. Agora que nós já estamos na nossa terceira aula, vocês já estão mais versados na arte da física elétrica, podemos já bater um papo um pouco mais sério sobre isso daqui. Vamos ver. Queridos, existe uma diferença conceitual extremamente importante entre força eletromotriz e tensão e diferença de potencial. Tá bom? Lá na eletrostática, nós as tratamos, aliás, nós conseguimos calcular isso da mesma maneira,
formalmente conseguimos calcular da mesma maneira, mas existe uma diferença de conceito extremamente importante que vocês não podem confundir. Então vamos ver primeiro este e depois diferença de potencial, com mais precisão. A força eletromotriz, galera, ela é representada por essa letra grega, o epsilon, tá? Ela é a tensão total em um circuito elétrico, ou seja, é a tensão total que um gerador, que um aparelho consegue fornecer para aquele circuito que ele está ligado, tá? Lembra que o que acontece? Existe uma perda de energia, uma perda de tensão devido a alguns outros efeitos, como o efeito Joule dos resistores e tudo mais. Ou seja, nem toda a tensão que o aparelho consegue fornecer ao circuito, ou seja, nem toda a força eletromotriz, será utilizada neste nosso circuito. Parte será perdida, tá bom? Existe uma grande diferença, tá? Entre força eletromotriz e tensão. Entre força eletromotriz e tensão e diferença de potencial. Então, a força eletromotriz é a tensão total em um circuito elétrico, produzida por meio de geradores, termopares, baterias, ok? Uma série de aparelhos que podem fornecer essa tensão total aí para o circuito, beleza? Conceitualmente, essa força eletromotriz é uma energia, tá bom? Quando a gente fala de força eletromotriz de tensão, estamos falando de energia. É a energia necessária para mover uma carga da unidade do terminal negativo da bateria para o positivo quando este circuito estiver aberto. Como assim, professor? Queridos, quando o nosso circuito está aberto, ou seja, quando o nosso circuito não está funcionando, a corrente elétrica não está percorrendo ele. Se a corrente elétrica não está percorrendo ele, nós não vamos perder energia quando ela passar pelos resistores e outros aparelhos elétricos. Então, quando o circuito estiver aberto, nós temos a força eletromotriz, nós temos a tensão total que a gente pode fornecer, tá bom? Toda esta tensão ela está disponível quando o circuito estiver aberto, como havia bem dito agora há pouco, porque não existe corrente que o percorre, então a gente não perde energia, na forma de calor principalmente, por causa do efeito Joule. E essa tensão, força eletromotriz, ela decorre da variação do fluxo magnético no tempo através de um condutor ou circuito. Queridos, nós vamos bater um papo muito sério na unidade 4, se não me falha a memória, sobre isso daqui. Existe uma grande afinidade, concatenação entre o magnetismo e a eletricidade. Vamos ver principalmente os estudos de Faraday que nos comprovam isso. E a partir disso que vai surgir esta tensão, tá bom? Pela variação do fluxo magnético no tempo através de um condutor ou circuito. Bom, pessoal, para a gente falar agora sobre diferença de potencial, vamos pensar um pouco lá no nosso primeiro capítulo. Existia uma carga elétrica pontiforme que gerava um campo elétrico ao seu redor. Este campo elétrico exercia uma força elétrica quando carguinhas de provas tentavam se aproximar deste campo eletrostático, tá? Era muito importante e ainda continua sendo, pessoal, que a gente não confunda o conceito das linhas de força com as linhas equipotenciais. Ok? São grandezas físicas distintas que nós não podemos confundir. Beleza? Pessoal, um agente externo para movimentar essa carguinha elétrica aqui, ele vai precisar exercer sobre ela uma força igual, mas de sentido oposto ao da força elétrica. Tudo bem? Quando eu movimentar ele de um ponto A até um ponto, para movimentar ele de um ponto A até um ponto B, eu vou precisar, portanto, realizar trabalho. Isso é diferença de potencial. Trabalho envolvido no movimento de uma carga de prova unitária entre dois pontos A e B, calculado aqui, ó, por esta integral de linha. Beleza? Se vocês pesquisarem, vocês encontrarão que, como esse campo eletrostático ele é conservativo, esse caminho C, que estou usando para fazer a minha integral de linha, ele independe de onde está o ponto A e o ponto B. Ou seja, o caminho é independente. Por isso, eu consigo depois reduzir esta equação de integral de linha para uma integral algébrica normal, resolvê-la e provar que a tensão ela é calculada em volts, ou seja, Joule por Coulomb. Tudo bem? Bom, feito isso, diferenciando força eletromotriz e tensão de diferença de potencial, a gente precisa se atentar muito a esta questão, gente, ó. Exceto no caso lá da eletrostática, essa tensão ou força eletromotriz e a diferença de potencial não são equivalentes conceitualmente.
Nós, embora calculássemos ela da mesma maneira, tá? Formalmente nós calculamos esses dois conceitos da mesma maneira, não são conceitualmente iguais. Vocês viram que existe diferença, né, entre força eletromotriz, tensão, e diferença de potencial. Tá? Nós não podemos confundir esses dois conceitos, é um erro grosseiro. Uma outra coisa, pessoal, agora que vocês já estão, por assim dizer, mais adultos nos estudos de física elétrica, eu vou revelar para vocês um segredo. A maioria absoluta dos textos de física que tratam deste assunto, eles usam o símbolo V maiúsculo para tensão, para força eletromotriz, ao invés de U, tá? Que é o que eu utilizo no livro-texto de vocês. Eu, como sou uma pessoa pragmática, a partir de agora que vocês já estão versados na física elétrica, eu vou usar V para tensão ao invés de U, tá bom? Vou usar V. Isso não muda em nada. Os nossos bordões podem continuar sendo os mesmos. Você pode, ao invés de falar PIV, continuar a falar PIO. Se você se sentir mais confortável, você pode utilizar a letra U, mas entenda que o símbolo correto é a letra V para a tensão. Tá bom? E eu, como sou meio pragmático, vou passar a utilizar. O V, ele até graficamente parece uma letra U, então se um U com ângulo, por assim dizer. Então, se você quiser, você pode continuar falando PIO sem nenhum problema, tá bom? Só para vocês ficarem aí antenados ao que a gente trabalha na comunidade científica. Queridos, vamos agora ver a equação de um gerador. Eu havia dito para vocês que existe uma tensão total que esse gerador pode fornecer ao seu circuito, que é a força eletromotriz representada pela letrinha epsilon. Só que parte dessa tensão será perdida lá na resistência, né? Que a resistência vai consumir parte da nossa energia pelo efeito Joule. Tá? Então, a tensão que o gerador realmente consegue fornecer a este circuito nada mais é do que a sua força eletromotriz, que seria a tensão total que ele conseguiria de fato fornecer, menos a tensão que vai ser ali dissipada na resistência interna. E vocês observem que eu agora já estou usando a letrinha V para tensão, e esse símbolozinho aqui, esse apóstrofe, ele está ali nada mais para diferenciar qual que é a tensão no gerador e a tensão na resistência interna. Vimos que pela primeira lei de Ohm, nós conseguimos calcular essa tensão lá no resistor através da formuleta do você rir. O que eu vou fazer? Vou substituir isso aqui dentro da fórmula da tensão do gerador. Isso vai me resultar em quê? Na equação do gerador. Simplesmente, onde tinha a tensão da resistência interna, substituir pela primeira lei de Ohm para aquele resistor. Com isso, encontramos que a equação do gerador, a tensão que esse gerador consegue disponibilizar para o seu circuito é igual à sua força eletromotriz menos resistência interna vezes a corrente que está passando. Ok? Por isso, pessoal, já vamos fazer um exercício aqui. Quando o circuito está aberto, não existe corrente passando pelo circuito. Ou seja, isso aqui vem a zero, não é? Se isso aqui vem a zero, quando o circuito está aberto, toda a tensão que o gerador pode fornecer ao seu circuito é igual à sua força eletromotriz. Tá? Vamos falar agora sobre um outro francês, o Pouillet, que ele vai nos dar uma equação para cálculo de corrente dentro do gerador. Olha lá, nós conhecemos a equação do gerador, acabamos de vê-la, e também conhecemos a primeira lei de Ohm quando eu aplico ela dentro de um circuito, né? Nada mais é do que corrente vezes a resistência equivalente daquele circuito. Eu sei que às vezes parece que estou falando a mesma coisa, mas neste caso eu estou aplicando a lei de Ohm dentro da resistência interna do meu gerador. Neste outro caso, essa resistência é a resistência equivalente de todo o circuito. É a mesma lei aplicada ali, ou no circuito ou a um elemento, tá bom? Queridos, vocês concordam comigo que tensão é igual a tensão? Olha lá, V é igual a V? Se V é igual a V, vocês concordam então que esta parte, epsilon menos RI, é igual a resistência equivalente vezes I? E de fato é, ok? O que eu vou fazer agora? Vou tentar isolar o Izinho. Para isso, vamos mexer um pouquinho nessa equação. Vou isolar a minha força eletromotriz. Então, R vezes I vai passar para o outro lado, tá? Fica positivo, ele estava negativo, fica positivo. E observe que agora, aqui eu tenho I que multiplica a resistência interna do gerador. E a resistência interna do gerador
e a corrente elétrica que multiplica a resistência equivalente do circuito. Eu vou colocar essa corrente em evidência, tá bom? Para quem nunca entendeu, funciona assim, como que eu saio daqui para cá ou volto daqui para cá? Concorda que I vezes R, R vezes I. I vezes resistência equivalente é resistência equivalente vezes I. É só uma maneira de reescrever a mesma coisinha, tá bom? Se eu isolar esse Izinho, olha lá, resistência equivalente sobre Rzinho vai passar a dividir na minha força eletromotriz e essa é a equação de Pouillet, tá bom? Amados, vamos bater um papinho agora sobre a perfeição, o que é ideal. O que seria ideal? Vamos pensar, o ideal seria que o gerador não tivesse uma resistência interna, ou que essa resistência interna fosse nula, seria ótimo, porque, como a gente viu, toda a força eletromotriz seria disponibilizada para o meu circuito, não é? Se essa resistência interna fosse nula, mesmo que a corrente passasse pelo meu circuito, sendo nula a minha resistência interna, isso aqui viria a zero. Então, toda a tensão que eu consigo disponibilizar ao circuito seria igual à força eletromotriz que aquele gerador possui. Tá? A gente não perderia nada de energia pelo efeito Joule da resistência interna. Esse é o caso ideal, nosso sonho. O que de fato não acontece, né? No gerador real, pessoal, essa resistência é diferente de zero e a nossa equação do gerador continua desse jeitinho. Lá no ideal, não. Se essa resistência interna é zero, não oferece passar, a gente não perde energia na forma do efeito na forma de calor pelo efeito Joule. Então toda a tensão que o gerador forneceria ao circuito que está externo a ele seria igual à sua força eletromotriz, tá? Adiante, queridos. Potência. Nós havíamos visto que é possível calcular a potência com uma variação do trabalho pelo tempo. Ok? Continuamos valendo dessa primeira premissa. E como o gerador é um aparelho elétrico, nós conseguimos calcular potência para aparelhos elétricos, porém, logo, um gerador. Tá bom? Vamos considerar então, pessoal, um gerador real. O gerador real é aquele cuja resistência interna ela não é nula. Tá? Então nós vamos perder um pouquinho pelo efeito Joule da nossa energia. Contudo, como havia dito, se eu vou perder um pouco dessa energia, você concorda que se esse gerador fosse real, toda a potência dele seria transferida, seria cedida para o meu circuito. Porém, parte dessa potência será dissipada pelo efeito Joule aqui no meu resistor interno. Ou seja, a potência menos essa potência que vai ser dissipada, eu vou chamar de potência útil, que vai ser a potência que de fato esse meu circuito vai conseguir utilizar. Ok? Colocando isso numa equação, a potência que eu dissipo mais a potência útil é igual à potência total que o gerador pode fornecer. Tá bom? Potência dissipada é aquela que nós perdemos para o efeito Joule e a útil é aquela que realmente vai alimentar o circuito externo. Coisa, né, pessoal, que não acontece se o meu gerador for ideal. Se ele for ideal, eu não tenho potência dissipada. Toda a potência que o gerador consegue fornecer será potência útil, será de fato utilizada pelo meu circuito. Então, olha lá, formulazinhas. Qual seria então a potência total? Ela seria calculada pela corrente vezes a força eletromotriz. Lembra que potência é corrente vezes diferença de potencial, vezes tensão. Essa tensão, quando o gerador está desligado, mesmo que ele seja real, ela nada mais é do que a força eletromotriz. Por isso, a formulazinha virou π. A dissipada vai ser a potência dissipada no resistor elétrico. Olha lá, lembra como eu calculava a potência em um resistor? Olha lá. E, finalmente, a potência útil será o π, que agora virou PIV, tudo bem? Que é a potência que o gerador de fato fornece para alimentar este nosso circuito. E só para você não esquecer que a potência total é dissipada, mas a potência útil. Adiante, querido. Vamos ver então uma curva característica de um gerador. Como a gente bem viu, um gerador real ele obedece a esta equaçãozinha aqui, para que ele funcione. Vocês percebam que isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? Y é igual a B mais AX. O seu coeficiente angular é negativo. Então, eu já sei que o gráfico gerado pela equação do gerador é uma reta descendente. Olha lá. Vamos lá analisar. A gente tem que tensão por corrente. Observe que quando
essa corrente é zero, ou seja, quando o nosso gerador, o nosso circuito está aberto, não está funcionando, a tensão nada mais é do que a força eletromotriz, ou seja, a tensão que ele pode fornecer ao circuito é toda a força eletromotriz dele. Quando eu ligo o circuito, eu fecho o circuito, começa a passar a corrente, ele vai perdendo energia, né? Ele vai dissipar, a sua energia vai ser perdida ao longo do processo, até que chegue um momento em que eu tenho uma corrente chamada de corrente de curto-circuito, que impede que esse meu gerador funcione. Ela faz o gerador parar de funcionar. Tá? Como que eu calculo esta corrente de curto-circuito? Nada mais é do que a força eletromotriz dividida pela resistência interna do seu gerador, ok? Dê uma olhadinha, pessoal, no livro texto de vocês. Existe uma das variáveis que eu consigo encontrar realizando o cálculo da tangente deste ângulo. Qual é? Tá bom? Fica aí para vocês pescarem ali no livro texto de vocês. E assim como nós associávamos resistores em série e em paralelo, vamos associar geradores em série ou geradores em paralelo. Tá? Os geradores, quando são associados em série, são quando nós temos uma única linha, eles estão dispostos um na frente do outro em uma mesma linha, como a gente fazia para resistências, tá bom? Vamos analisar as características dessa associação. Quando os geradores estiverem em série, toda a força eletromotriz dele, de cada um desses geradores, será somada. Nós temos aqui uma força eletromotriz assim, equivalente, que substitui, ou seja, se a gente conseguisse colocar um único gerador, a força eletromotriz desse gerador seria equivalente à soma das forças eletromotrizes, das tensões, que cada um desses geradores conseguiria fornecer ao seu sistema, tá bom? Contudo, quando isso acontece, se a corrente só tem um caminho para percorrer, inevitavelmente ela vai passar por cada uma das resistências internas desses geradores. Então, se a gente pegasse um gerador equivalente, essa resistência interna equivalente dele seria a soma das resistências internas dos N geradores que você tivesse em linha. O que isso implica? Que quando eu associo geradores dessa maneira, existe sim um aumento de tensão, ou seja, aumento de tensão fornecida ao circuito, isso ficou evidente, porém a gente também aumenta a resistência interna. Se a gente aumenta a resistência interna, nós aumentamos a quantidade de energia que nós perdemos para o efeito Joule, tá bom? Então, prós e contras dessa associação. Por outro lado, quando eu tiver associações em paralelo, e lembre-se, quando eu tenho associações em paralelo, os elementos estão únicos em um ramo do meu circuito, tá bom? Então a corrente elétrica vai se dividir por cada um dos ramos e no próximo nó vai voltar a se encontrar e vai seguir o seu caminho, ok? Neste caso, pessoal, na associação em paralelo, a tensão, a força eletromotriz, ela vai se manter constante, tá bom? Enquanto que a nossa resistência interna, de fato uma resistência interna equivalente, entre aspas, nós calcularíamos como a resistência do gerador dividido pelo número de geradores que eu tenho. Porque se eu tenho um gerador, eu tenho uma resistência interna. Se eu tenho 2 geradores, 2 resistências internas. E assim sucessivamente. O que isso implica? Implica que, neste caso, a sua força eletromotriz ela é constante e a sua resistência interna ela diminui. Quanto maior o número de geradores que eu associo em paralelo, menor vai ficando essa resistência interna, ou seja, menos energia eu vou dissipar na forma de calor, menos energia meu circuito vai perder e com isso eu vou conseguir fornecer mais corrente àquele sistema, àquele circuito. Então, olha lá, a vantagem é a gente associar geradores em paralelo. Ok? Muito mais vantagem do que associar em série. Respirem fortes, vimos geradores, vamos seguir agora para o segundo tópico da nossa aula, os receptores, que também são outros elementos que fazem conversão de energia elétrica nos nossos circuitos. Queridos, um receptor é exatamente o inverso de um gerador, grosseiramente falando, tá bom? O receptor elétrico, ele é o aparelho que vai transformar a energia elétrica em energia não elétrica, exatamente o inverso do gerador. Os aparelhos elétricos na nossa residência são excelentes exemplos de receptores. Por exemplo, o ventilador vai transformar a energia elétrica em energia mecânica, girando as pás do ventilador e assim aliviando os nossos dias de calor. O aquecedor vai transformar a energia elétrica em energia térmica,
As lâmpadas, a energia elétrica e energia luminosa. O chuveiro também, ó, em energia térmica, a conversão de energia elétrica em energia elétrica, principalmente térmica, principalmente, né, chuveiros elétricos, permitindo que nós aqueçamos a nossa água. Então, ó, de fato, um receptor é o inverso, grosseiramente falando, de um gerador, tá? Se ele é o inverso, pessoal, olha só, dá uma olhadinha na carinha da equação da tensão deste receptor no circuito. Ela é igual à tensão que ele poderia fornecer, ou seja, sua força eletromotriz, e eu só representei com o apóstrofe aqui para poder diferenciar da força eletromotriz lá do gerador, mas conceitualmente é a mesma coisa, tá? Só que lá no gerador eu perdi a tensão dissipada na forma de calor, aqui eu estou ganhando, tá bom? Então olha lá, ó, sinalzinho de mais. Em seguida, mais uma vez, a gente sabe que a tensão no resistor interno deste meu receptor, eu posso calculá-lo pela primeira lei de Ohm, substituindo na minha equação da tensão. Olha lá o que eu tenho, a equação do receptor, tá? Nada mais é do que a equação do gerador, mas ó, ao invés de menos eu tenho mais, porque de fato eu estou trabalhando de uma maneira contrária a que trabalha um gerador. Queridos, conhecendo a nossa equação do receptor, vamos agora calcular a potência que um receptor pode ter. Olha lá, se eu pegar a equação do receptor e multiplicar ambos os lados da equação pelo valor da corrente elétrica, olha o que vai acontecer. I vezes a tensão é I vezes a tensão. I vezes a força eletromotriz vezes a corrente. I vezes R vezes I, ó, olha que isso aqui, já dá uma ideia do que isso aqui significa, né? Ó, π quadrado, tudo bem? Queridos, ademais, a gente não pode esquecer o quê? Que potência total é potência útil mais potência dissipada. Então, potência total de um receptor continua sendo a potência útil mais a potência dissipada pelo resistor interno. E isso se mantém, tudo bem? Então, neste meu caso, a potência total será dada por I vezes a tensão, a potência útil I vezes a força, na real a gente chama isso aqui de força contra-eletromotriz quando eu estiver falando de um receptor, e da potência dissipada π quadrado, ok? Professor, por que ele está somando essa potência dissipada? Imagine, por exemplo, um chuveiro. Toda a potência útil dele vai ser dada pela corrente passando, né, por aquele receptor que tem uma força contra-eletromotriz, mas, por exemplo, imagina no chuveiro, aquele calor dissipado, aquela energia dissipada, aquela energia térmica dissipada pelo resistor interno, ela vai auxiliar o meu chuveiro a realmente aquecer a minha água. Por isso que a potência útil está somando a potência dissipada. Por isso que a equação do receptor tem um sinalzinho de mais. Tudo bem? Em seguida, pessoal, qual que é o rendimento de um receptor? Nós sempre vamos calcular o rendimento pela razão entre a potência útil e a potência total que aquele receptor tem. Então, ó, potência útil, I vezes a força contra-eletromotriz, sobre a potência total, I vezes a tensão. Se eu tenho I no numerador e no denominador, ó, eu consigo, entre aspas, cancelá-las e sobra a equaçãozinha do rendimento de um receptor. E finalmente, ó, vamos ver as curvas características de um receptor. Queridos, lembra, ó, como que funciona um receptor? Através da equação do receptor, que nada mais é do que uma equação, uma função do primeiro grau, y igual a b mais ax. Então, ó, coeficiente angular é positivo. Se coeficiente angular é positivo, o que acontece com a minha reta é uma reta crescente. Se você calcular a tangente deste ângulo alfa, que é o ângulo formado entre a horizontal e a curva do meu... curva não, né? A reta do meu receptor, você encontra o valor da resistência interna deste receptor. Tá bom? E olha só, quando o meu circuito está aberto, não existe corrente, aquele meu receptor consegue disponibilizar apenas a sua própria força contra-eletromotriz ao circuito. Conforme eu aumento a minha corrente, eu consigo aumentar a tensão que eu forneço ao meu circuito devido
ao cálculo da corrente passando pelo resistor e gerando energia na forma de energia térmica, calor, tá bom? Então, por isso que ele cresce. E queridos, isso aqui é extremamente importante, vai ajudar vocês logo mais quando nós trabalharmos as leis de Kirchhoff, tá bom? Vocês já perceberam que receptores e geradores, eles são representados da mesma maneira no circuito, ó. É assim que nós desenhamos, tanto geradores quanto receptores. Dentro de um circuito, quando eu tiver vários desses aparelhos, desses componentes, como que eu sei qual que é o gerador e qual que é o receptor? Bom, para facilitar, Arquimedes, eu trabalho assim, ó. Aquele que possuir a maior tensão trabalhará como gerador, e de fato é. Todos os outros vão trabalhar como receptores. Então, neste nosso caso, ó, desses três componentes, aquele que fornece maior tensão para o nosso circuito, quem que é? O de 24 volts. Então, ele seria o nosso gerador. E se ele é o nosso gerador, provavelmente é dele que partiria a nossa corrente elétrica que circulará o circuito, ok? Isso é extremamente importante quando nós vamos ver as leis de Kirchhoff, que vai nos ajudar a fazer bons chutes, entre aspas, tá bom? Então, ó, o de maior tensão vai funcionar como gerador e os demais vão funcionar como receptores. Tranquilinhos? Engenheiros, seguindo no nosso conteúdo, lembra que eu vou falar primeiro do último item desse capítulo, vou falar de capacitores e depois vou seguir falando das leis de Kirchhoff, tá bom? E como nós estamos trabalhando componentes do nosso circuito que fazem a conversão de energia elétrica, por isso eu decidi falar de capacitores logo em seguida de receptores, tá? Queridos, um capacitor, o que seria um capacitor? Um capacitor, ele é um componente elétrico cuja sua principal função, aliás, uma das suas principais funções é a de armazenar energia elétrica. Enquanto o gerador transforma energia não elétrica em elétrica, receptor transforma energia elétrica em não elétrica, o capacitor armazena energia elétrica, ok? Isso, pessoal, é feito através de um dos conceitos um dos processos de eletrização que nós vimos, o da indução eletrostática. Lá no livro de vocês, ele vai demonstrar que existem alguns tipos de indução, mas normalmente quando nós fazemos uma indução, a quantidade de carga do indutor e do induzido não é a mesma. Quando essa quantidade de carga for a mesma, nós temos o que nós chamamos de indução total. E existem características próprias para que existem características próprias entre o indutor e o induzido para que nós consigamos realmente a indução total, beleza? Mas o capacitor nada mais é do que então uma associação de dois condutores em regime de indução total. Tranquilos? E este é o símbolo que nós utilizamos para capacitores, observe. São duas linhas paralelas, ortogonais aos ramos do nosso circuito e do mesmo tamanho, tá? Diferente de capacitores e geradores. Vocês vão perceber que nesta situação, pessoal, é indiferente quem eu chamo de indutor e induzido, tá bom? Por isso nós dizemos que cada condutor constitui uma armadura do capacitor. Então, observe que tem alguns tipos de capacitores, como o cilíndrico, o esférico e o plano. Então, ó, ao invés de, eu não sei quem é o indutor, aliás, eu sei quem é o indutor, o induzido, mas isso é indiferente aqui nos capacitores. Então, eu chamo eles de armaduras. Então, aqui, ó, duas armaduras, ó, armadura externa, armadura interna, armadura externa e armadura interna. Ok? A carga, pessoal, eu lembro que a gente disse que o capacitor ele é capaz de armazenar carga elétrica, não é? Então, qual é a capacidade que ele tem de armazenar esta carga? É isso que nós vamos ver agora. Ó. A carga desse capacitor ela é definida sempre como a carga da armadura positiva. Lembre que por indução eletrostática, um corpo ficará positivo e o outro negativamente eletrizado. Nós dizemos que a carga do capacitor é com a carga da armadura positiva. Tá? Isso é uma convenção. Em seguida, a gente verifica que existe uma relação entre a carga e a tensão aplicada nas armaduras. Ou seja, existe uma relação da carga armazenada na armadura e a tensão que você aplica a este capacitor. Esta relação ela é uma constante.
E a esta constante eu chamo de capacitância do meu capacitor. Olha lá, a capacitância do meu capacitor é a relação, é uma constante que existe da relação entre a carga do meu capacitor, da carga que a armadura dele consegue conter em si, e da tensão que eu aplico ao capacitor, tá? Queridos, a capacitância ela vai ser medida em Faraday, tá bom? Mais para frente nós vamos estudar algumas das leis de Faraday, ok? É uma homenagem a este físico, ok? A tensão continua sendo dada em volts e a carga elétrica armazenada dada em coulombs, tudo bem? Vale lembrar, pessoal, que esta capacitância é uma constante e ela depende do capacitor. Tranquilos? Olha lá, conforme for menor a minha tensão, a tensão que eu aplico ao capacitor, maior é a capacitância desse capacitor. Conforme maior é a tensão, menor se torna a capacitância deste meu capacitor. Tranquilos? Bom, se a gente pegar a equação do capacitor e eu isolar a minha quantidade de carga armazenada, olha lá, tensão vai passar multiplicando a capacitância, mais uma vez eu caio em uma função do primeiro grau, cujo coeficiente angular desta minha função ele é positivo. Com isso, se eu plotar um gráfico de tensão por quantidade de carga armazenada, eu encontro uma reta, ok? Observe que alfa é a tangente que eu estou medindo entre a tensão e a reta que foi originada pela equação do capacitor. Se eu calcular esta tangente, eu vou encontrar um valor aproximado do valor da capacitância do meu capacitor. Queridos, vamos bater um papinho agora sobre como os capacitores são carregados quando ligados a uma bateria. Imaginem uma bateria cuja tensão nos polos seja de 12 volts, ok, inicialmente, e que essa bateria está ligada aos capacitores, às armaduras do meu capacitor, por fios ideais, ou seja, fios que impõem resistência praticamente desprezível à passagem dos portadores de carga. No momento que eu ligo essa minha bateria às placas do meu capacitor, às minhas armaduras, a tensão da minha bateria é igual à minha força eletromotriz, enquanto a tensão entre as placas é de 0. Conforme os portadores de carga vão se caminhando de uma placa para outra, o potencial no ponto C aumenta enquanto o potencial no ponto D diminui. O que acontece então? Aumenta-se progressivamente a minha diferença de potencial na armadura do meu capacitor conforme ele está sendo carregado. Até que ponto? Até o ponto que a tensão na minha armadura, a tensão no meu capacitor, seja igual à força eletromotriz da minha bateria. Tá? Só que isso, pessoal, ele acontece por um momento muito breve. E este momento muito breve é chamado de tempo transiente ou transitório. E ele é nada mais, nada menos do que o tempo de carga do meu capacitor. Por isso, capacitores carregam e descarregam muito rapidamente. Ok? Durante esse tempo, pessoal, há um deslocamento de carga entre as placas do capacitor sobre uma diferença de potencial muito grande. Ou seja, é preciso que se faça um trabalho muito maior para que eu consiga levar um portador de carga de um lado para o outro. Isso é a energia potencial que um capacitor pode ter. A energia potencial será o trabalho da força elétrica para que se processe o deslocamento dos portadores de carga. Inicialmente, queridos, não existe tensão, né? Então, as cargas, não existe tensão entre as placas do seu capacitor. Então, as cargas caminham de um lado para o outro sem que seja necessário realizar muito trabalho. Conforme essa tensão vai se aproximando da força eletromotriz, vai surgir um trabalho para que a força elétrica processe esse deslocamento de cargas. Esse trabalho nada mais é do que a energia potencial que o seu capacitor consegue armazenar. E graficamente, nós conseguimos calcular isso como a área que está abaixo da curva da sua equação do seu capacitor. Ok? Então, energia é trabalho, óbvio. E essa energia, este trabalho, pode ser calculado como a área que está imediatamente abaixo a curva característica do seu capacitor.
Observe que isso aqui ó, é uma forma triangular, cuja base é o valor da carga, a altura é a tensão. Portanto, como que é a área de triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Minha energia, então, pode ser calculada como Q, que é a quantidade de carga armazenada, vezes a tensão dividido por 2. Havíamos visto o quê? Que a equação do meu capacitor pode ser escrito como carga armazenada igual a capacitância vezes a tensão. E assim, ó, substituindo essa equaçãozinha dentro da minha equação de energia, eu consigo encontrar uma outra equação para a energia armazenada neste capacitor. Tudo bem? Engenheiros, chegamos aí ó, no ponto auge da nossa aula hoje, tá? O nosso principal highlight, que são as leis de Kirchhoff, ok? Vocês já perceberam, pessoal, que anteriormente nós resolvemos circuitos como? Encontrando a resistência equivalente deste circuito, ok? Porém, vocês vão perceber que existem circuitos que apenas a aplicação desse mecanismo não nos ajuda a resolver o circuito de fato, ok? Então, Kirchhoff, nada mais é do que este alemãozão, ele fez uma outra análise de circuitos elétricos e aliou esta análise ao princípio de conservação da energia, ok? Na hora que ele relacionou essas duas coisinhas, o circuito elétrico e a conservação de energia, ele conseguiu desenvolver um outro método para que nós possamos resolver circuitos mais complexos, por assim dizer, ok? Para resolver esses circuitos mais complexos, aliando esses dois conceitos, é que originou-se o que nós chamamos de leis de Kirchhoff, que são duas, as leis dos nós e as leis das malhas, ok? A literação do S, a leis das malhas. Tenta falar em casa, leis das malhas, da literação do S. Bom, antes disso, pessoal, nós vamos ver algo essencial para a compreensão, principalmente das leis das malhas, mais à frente, e que está discriminado aí no livro de vocês, nas páginas 98 a página 100, que são, quando a gente percorre ramos do circuito, pessoal, nós podemos observar o que acontece com os níveis de energia entre os terminais de cada um dos componentes elétricos que neles estiverem contidos. Calma, vamos lá. Vocês já perceberam, pessoal, que nós temos os ramos dos nossos circuitos e nós podemos nos deparar com alguns componentes, como por exemplo resistores, geradores, capacitores, receptores. Quando a corrente passa por esses elementos, existe uma variação do nível de energia, tanto para cima quanto para baixo. Ou seja, pode existir um ganho, um aumento de energia, tensão, ou uma perda disso. Ok? O que o Kirchhoff analisou? Quando nós tivermos, por exemplo, em um curto-circuito, ou seja, a corrente caminhando sem que exista algum componente elétrico que não seja o próprio fio, ele percebeu que o potencial lá no nó onde ele começa é igual ao potencial lá no nó onde ele termina, onde nós estamos analisando este curto. Com isso, pessoal, não existe nem ganho nem acréscimo de energia, tá bom? A tensão é zero, beleza? Agora, ó, a gente acabou de ver, principalmente nos aparelhos elétricos tipo geradores, quando a corrente elétrica passa por uma resistência elétrica, ela provoca que uma perda de tensão, uma perda de energia no nosso circuito. Preste atenção. Eu estou mostrando para vocês que a minha corrente está caminhando da esquerda para a direita, ok? Vamos supor agora que eu queira analisar este trecho. Eu tenho duas maneiras para poder analisar esse trecho. Ou eu analiso ele acompanhando a corrente no sentido em que ela está, ou eu analiso esse trecho no sentido contrário a que está o sentido da corrente. Ótimo. Quando eu estiver analisando um resistor para o sentido da corrente, quando essa corrente atravessa um resistor, o que acontece naturalmente? Existe uma perda de energia, lembra que vai ser dissipada aqui no resistor na forma de calor? Tensão dele? Lembra? Ok, esse é o natural. Então, todas as vezes que você estiver dentro de um circuito, dentro de um ramo, e você passar por um resistor e analisar este resistor no mesmo sentido que a corrente está passando, vai existir uma perda de energia, não é? Então, está vindo do positivo para o negativo. Isso é o contrário. Se eu estiver analisando da direita para a esquerda, ou seja, no sentido contrário ao sentido da corrente, eu vou dizer que ao invés de dissipar esta energia no resistor, eu estarei ganhando. Ok? Energia aqui ó, no resistor é R vezes I, não é? Então, se eu analisar a corrente
analisar o resistor para a corrente no mesmo sentido que ela, eu vou dizer que está tendo uma queda de energia. Os níveis de energia estão caindo quando a corrente passa pelo resistor. Se eu olhar isso no sentido contrário, convenciona-se que existe o contrário, existe um ganho de energia. Tudo bem? Então, ao invés de perder R vezes I, eu vou ganhar R vezes I. O mesmo raciocínio vai se valer para os outros componentes. Quando eu estou num gerador, por exemplo, tenho lá um gerador, olha lá, a representação do gerador, e existe uma força eletromotriz. Quando esse gerador está, eu analisar esse gerador no mesmo sentido que passa a corrente, está vendo que eu estou indo de um potencial menor para um potencial maior? Eu vou ganhar, então, essa tensão que o gerador está fornecendo. Quando analisar este elemento dentro de um ramo, ao contrário, ou seja, no sentido inverso à corrente, é como se eu estivesse vindo de um polo maior, onde existe um potencial maior, para um potencial menor. Então, eu vou perder esta tensão. O mesmo raciocínio vai se valer para os receptores. Se a corrente, se eu analiso o receptor e eu estou no mesmo sentido que o sentido da corrente, e eu estiver passando de um polo de uma tensão maior, de um potencial maior para um potencial menor, então eu vou perder a força contra eletromotriz deste meu receptor. Ao passo que, se eu estiver analisando o receptor dentro de um ramo e eu começar a caminhar por ele no sentido contrário à minha corrente, eu estou passando de um potencial menor para um potencial maior e por isso estarei ganhando esta força contra eletromotriz. Vocês vão perceber que isso aqui é quase que lógico, e conforme nós vamos trabalhar a lei das malhas, isso vai ficar natural para vocês. Tudo bem? Vamos dar sequência, pessoal, e ver a primeira lei de Kirchhoff, que é também chamada de lei dos nós. Nós já havíamos visto isso um pouco mais, eu acho que umas 2 aulas atrás, não, na aula passada, quando nós falamos sobre associação de resistores. O Kirchhoff diz que, pelo princípio da conservação de carga elétrica, que está intimamente ligada ao princípio de conservação de energia, ou seja, nós não podemos criar e nem destruir a energia, ela vai se manter a energia, a soma das correntes que se aproximam do nó é igual à soma das correntes que se afastam desse mesmo nó. Então, por exemplo, se existe uma corrente I1 que encontra um nó, ou seja, um ponto onde o ramo será dividido, ela vai se dividir e vai passar um pouco por cada um dos ramos. Em algum momento, se esses ramos voltarem a se encontrar num outro nó, I2 e I3 voltam a se somar e viram I1 uma vez mais. Então, pela lei dos nós, nós conseguimos ver neste nosso exemplo que a corrente I1 nada mais é do que a soma das outras duas correntes em que ela havia se dividido. Ok? Isso é extremamente importante, tá bom? Memorizem isso, guardem isso no coraçãozinho de vocês. Por quê? A segunda lei de Kirchhoff é chamada de lei das malhas. Pessoal, nós definimos malhas ou laço como o circuito que nós fazemos, o caminhamento que nós fazemos, iniciando em um ponto e voltando para ele. Tudo bem? E o Kirchhoff disse assim, ao percorrer uma malha e retornarmos ao mesmo potencial de partida, a soma algébrica das tensões dos elementos dessa malha vai ser nula. O que isso significa, professor? Vamos supor que eu estou aqui no meu ponto A. Se eu partir de A, caminhar por todo o meu circuito e voltar ao ponto A, ou seja, sair do potencial A, existia um potencial lá em A, e eu voltei para este mesmo potencial, quando eu fizer isso, a soma algébrica das tensões nos elementos da malha será nula. Ou seja, se eu somar a tensão dada por este gerador, a tensão do resistor, a tensão do gerador 2, a tensão do resistor 2, a soma disso tudo será zero. Ok? Como que eu vou fazer isso? Primeiramente, pessoal, dado uma malha, você escolherá um ponto e você vai percorrer este ponto. Se eu estou aqui no ponto A, eu posso escolher percorrer este ponto A no sentido horário, que observe, é igual ao sentido que percorre a corrente no circuito, ou eu posso escolher percorrer a partir do ponto A, esse circuito pode... Perdão, queridos. Como eu também posso escolher, a partir do ponto A, percorrer o circuito no sentido anti-horário, no sentido contrário ao sentido da corrente. Tenho essas duas opções. Então, primeiro passo é você determinar um sentido com que você queira percorrer a malha, ok? Quando eu digo que eu vou sair do ponto A
e vou voltar ao ponto A, pessoal, eu digo que eu vou percorrer a malha A, B, C, D, A, ok? No sentido horário. Se eu percorresse essa malha a partir do ponto A no sentido anti-horário, eu diria que a malha seria A, D, C, B, A. Por uma questão de convenção para facilitar depois os nossos cálculos. Em seguida, o que eu faço? Eu vou assinalar cada elemento que compõe esse meu circuito com um sinal de positivo e negativo, de acordo com o fato do potencial ser maior ou menor em cada terminal do elemento. Lembra, pessoal? Ó, para receptores ou geradores, o risquinho pequeno significa o quê? Potencial menor. O riscão significa potencial maior. Quando eu estou passando, ó, como eu decidi percorrer a malha no sentido horário, que é o sentido da corrente, o que acontece? A corrente vai sempre passar pelo resistor e ela vai encontrar um potencial maior do que quando ela sai. Por isso, positivo e negativo. Ó, positivo e negativo, porque a corrente vai fazer isso. Então, como a corrente faz este movimento e estou percorrendo o mesmo sentido que a corrente, coloco ó, positivo e negativo. Positivo por onde entra a minha corrente no resistor, negativo por onde sai a corrente no meu resistor. E aqui, ó, o gerador ou o receptor 2 está contribuindo com uma tensão, uma força eletromotriz 2 para o meu circuito. De novo, ó, riscão é o potencial maior, né? Enquanto o risquinho, que é por onde sai, potencial menor. Então, simplesmente vou colocar ó, negativo e positivo nos elementos que compõem aí a sua malha, o seu circuito. Em seguida, eu de fato vou percorrer esta malha. Qual malha eu havia dito que eu vou percorrer? A malha A, B, C, D, A. Vou partir do ponto A. E vou seguir ó, a lei de Kirchhoff, que me diz que a soma algébrica das tensões dos elementos de uma malha é nula. Observem. Se eu partir do ponto A, eu sei que lá no ponto A eu tenho a tensão A. Vou percorrer a partir do ponto A a malha no sentido horário, que é o sentido da corrente. Se é o sentido da corrente, observe que quando a corrente passar pelo meu elemento gerador 1, o que vai acontecer? A corrente vai entrar num polo de potencial menor e sair num polo de potencial maior. Ela ganhou a tensão que esse gerador, ou seja, do negativo foi para o positivo, ela ganhou essa tensão dada por esse componente. Se ela ganhou, eu represento isso como aqui ó, na minha equação? Com o sinalzinho de soma e o valor dessa tensão. Tudo bem? Em seguida, ó, vou continuar percorrendo a minha malha. A corrente vem percorrendo. Como eu estou caminhando no sentido da corrente, quando a corrente passar pelo resistor, vai acontecer o quê? O que de fato os resistores fazem. Eu vou perder a energia, vou perder a tensão no resistor pelo efeito Joule. E qual que era essa tensão? Você ri. Então, olha lá. Vou perder a tensão referente à passagem da corrente pelo resistor 1. Seguindo, pessoal, a corrente saiu do resistor 1, passou pelo ponto C, virou. Então, estou analisando, estou percorrendo a malha no mesmo sentido da corrente. Então, ó, estou analisando nesse pontinho. Quando eu passar por aqui, quando eu terminar de percorrer a malha e passar pelo gerador de energia 2, a corrente vai entrar no polo de maior potencial e vai sair num polo de menor potencial. Ou seja, ela vai perder tensão. Ela vai perder tensão. Seguindo a análise do meu sentido horário, que é o mesmo sentido da corrente, a corrente, quando ela passar pelo resistor 2, como eu estou andando no mesmo sentido que a corrente 2, na hora que eu passar pelo resistor 2, o circuito em si vai perder a energia, a tensão referente a este resistor. Primeira lei de Ohm, uma vez mais, ela vai perder esta tensão. Você ri. Ela vai perder a tensão referente à passagem dessa corrente pelo resistor 2. E vai voltar ao potencial A, ela vai voltar ao ponto A. Ó. Tudo bem? Percorri. Concordo que se esse potencial A é igual a este potencial A, na hora que eu passar este potencial para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo. Concorda? Se esses potenciais são os mesmos, isso é zero. A soma algébrica das tensões dos elementos de uma malha, a soma algébrica das tensões de um elemento de uma malha é nula. Foi isso que verificou Kirchhoff.
Para a gente fechar a nossa lei de Kirchhoff, as leis das malhas, vamos fazer o exercício só que no movimento contrário, pessoal. Vamos partir do ponto A e vamos caminhar pelo circuito no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário ao sentido de caminhamento da corrente. Observem, pessoal, de fato, a corrente percorre o circuito no sentido horário, mas eu quero caminhar no outro sentido, no sentido oposto à minha corrente. Como que isso vai acontecer? Bom, se eu vou partir do meu ponto A tem potencial A. Beleza. Conforme eu caminho no sentido anti-horário, eu vou encontrar quem? A corrente elétrica. Qual que é o habitual da corrente elétrica? Na hora que a corrente elétrica passa pelo resistor, eu perco aquela energia, né? Aquela tensão, vou perder aquela tensão para o efeito Joule, quando eu estou analisando o resistor no mesmo sentido da corrente. Então, no nosso exemplo anterior, eu tiraria este valor. Contudo, como agora eu estou caminhando no sentido contrário, ao invés de eu perder esta energia, eu vou ganhar, Ok? Professor, não vi diferença. Aqui, quando eu percorro no mesmo sentido de caminhamento, eu havia perdido a energia ali quando a corrente passou pelo resistor 2. Como eu estou caminhando no sentido contrário da corrente, eu vou ganhar. É como se eu estivesse ganhando o oposto do que de fato faz um resistor. Tá bom? Então, seguindo aqui o caminhamento anti-horário, eu vou passar de um polo de menor potencial para um polo de maior potencial no gerador 2. Então, eu vou ganhar a minha tensão 2, a minha força eletromotriz 2. Olha lá. Continuando a percorrer esta malha no sentido anti-horário, uma vez mais, estou indo no sentido contrário ao sentido da corrente. Então, ao invés de eu perder a energia, a tensão no resistor 1, eu vou ganhar. E finalmente, na hora que eu passar pelo gerador elétrico número 1, eu estou entrando em um polo de maior potencial e estou saindo num polo de menor potencial. Então, sinalzinho de menos, tensão que eu teria ali naquele gerador. É por isso que eu coloco, pessoal, os símbolozinhos para facilitar o meu entendimento. Tudo bem? Olha lá, na hora que eu partir do ponto A e eu passar pelo resistor, eu sei que no final eu tenho que somar aquela energia. Na hora que eu passo aqui pelo gerador 2, eu tenho que somar a tensão, somar a energia. Na hora que eu passar pelo resistor 1, tenho que, no final, somar a tensão no resistor 1. E finalmente, quando eu passar pelo gerador 1, eu vou ter que, no final, diminuir a tensão dele. Entenderam? Seguindo, então, se eu colocar o potencial, como o potencial em A é igual ao potencial em A, isso vai me dar 0. E a lei das malhas continua a se manter. Nós já vamos fazer exercícios e a gente vai poder... Já a gente vai fazer exercícios e vamos conseguir visualizar isso aqui um pouco melhor, queridos. Bora lá! Bom, engenheiros, esse foi o nosso papo sobre as leis de Kirchhoff. Já adianto para vocês que a atividade que vocês farão essa semana com os tutores é sobre o cálculo de circuitos através da lei de Kirchhoff. Tá? Professor, por que essa lei é importante? Vocês já perceberam que nós vínhamos resolvendo circuitos mais simples, em que simplesmente utilizando o cálculo de resistência equivalente associado à primeira lei de Ohm, nós conseguimos encontrar o valor tanto da corrente quanto da resistência deste circuito. Para circuitos mais complexos, nós usamos Kirchhoff. Tudo bem? O que nós estamos interessados? Vocês vão perceber que todas as vezes que nós formos resolver exercícios deste tipo, nós queremos saber qual é o valor da corrente e das suas frações que passam por cada um dos ramos que compõem o meu circuito. E mais, qual é o sentido desta corrente? É para isso que nós resolvemos Kirchhoff. E vocês sempre vão precisar utilizar as duas leis dele, tanto a dos nós quanto a das malhas. Mas basicamente é para que nós possamos encontrar a corrente, a maneira como a corrente se comporta dentro de um circuito e quais são os seus respectivos valores. Tá bom? A gente vai fazer um exemplo agora, principalmente o exemplo número 2, vai trazer bem esse conceito. Então fiquem antenados e prestem total atenção. Tudo bem? Queridos, vamos lá resolver alguns exercícios hoje. Mas antes, pequeno recadinho. Queridos, uma coisa que a gente não pode confundir, tá? Quando nós vamos trabalhar com Kirchhoff, vocês vão perceber que nós vamos dar um sentido para a corrente.
eu vou ensinar uma técnicazinha para que vocês chutem de maneira mais coerente o sentido que essa corrente tem nos ramos de um circuito. Porém, tem uma diferença entre a maneira como a corrente percorre o circuito e a maneira como você vai andar por esse circuito. São coisas diferentes. Então vai chegar um momento em que você está caminhando no circuito, você vai olhar para o lado e você vai ver que a corrente está fazendo o mesmo caminho que o seu. E vai ter outros momentos em que você está lá, está andando dentro do circuito. Na hora que você olha para o lado, você vai perceber que a corrente está vindo no sentido contrário ao que você está caminhando. Tá bom? Isso vai fazer muita diferença. E eu preciso que vocês entendam que existe diferença também entre o sentido que a corrente está caminhando, que você arbitrou, e o sentido que você vai percorrer a malha. Show? Nesse processo, talvez, isso o livro de vocês faz bem, ok? Vocês vão encontrar um dos valores da corrente ao final do exercício, você vai encontrar que algum dos valores dessa corrente deu negativo. Aí você fica com aquela cara de dúvida assim, né? Poxa, professor, uma corrente negativa, isso nem existe. Este sinal negativo significa que você arbitrou o sentido errado da corrente. Se você havia arbitrado no começo que ela estava indo para cima, significa que na real ela está indo para baixo. Simplesmente isso. Aí ao final do exercício você corrige. Você redesenha o circuito, a flechinha que estava para cima você desenha para baixo. Este sinal negativo carrega esta informação. Ok? Agora sim, dei todos os recadinhos, vamos para os nossos exemplos. Pessoal, vamos ver então alguns exemplos para a nossa fixação de conteúdo, principalmente no tocante às leis de Kirchhoff, tudo bem? Comecemos pelo exemplo número 1. Dado o circuito abaixo, ele quer que a gente determine, primeiro, a intensidade da corrente que percorre e a diferença de potencial que existe entre o ponto A e o ponto C deste circuito. Vamos começar então pelo exercício A, a intensidade da corrente, tudo bem? Queridos, a gente sabe que a formulazinha que permite que nós calculemos a intensidade da corrente é a primeira lei de Ohm, ok? Em que você ri, a tensão vai ser igual à resistência equivalente do sistema vezes a corrente que o percorre. Precisamos encontrar quem, então? Resistência equivalente. Observe que dentro deste nosso circuito, que é um circuito misto que vocês já estão feras de calcular, nós temos uma associação em paralelo entre resistores, cujo valor da resistência é a mesma, ok? Posso fazer sobre 1 sobre resistência equivalente, que é igual a 1 sobre R1, que é igual a 1 sobre R2, ou simplesmente posso fazer assim, ó. Quando você tiver resistores de mesma resistência associados em paralelo, você pode pegar o valor daquela resistência e dividir pelo número de resistências. Se o valor daquela resistência é de 10 e eu tenho 2 resistores com esse mesmo valor, então a resistência equivalente que eu substitui será 10 dividido por 2, 5 ohms. Redesenhando este circuito, olha lá, no lugar das 2 resistências de 10, eu posso colocar apenas uma de 5. Quando isso aconteceu, eu tive o quê? 3 resistências em série. O que eu preciso fazer então? Calcular uma resistência equivalente para esses 3 resistores associados em série. Somando as resistências desses 3 resistores, 10 mais 5 mais 15, 10 mais 5, 15 com 15, 30. Então a resistência equivalente deste meu circuito seria de 30 ohms. Uma vez que eu tenho a resistência equivalente, tenho a tensão da minha bateria, consigo encontrar a corrente elétrica que percorre o circuito, que é o que ele quer. Olha lá, então ó, substituí os meus valores e agora eu vou isolar a minha corrente. O 30 está aqui, ó, 30 está casado com a letra I, pessoal. Quando você vai divorciar de alguém, infelizmente vocês separam e o que acontece? Vocês dividem tudo, Então, ó, o 30 vai passar dividindo, ok? Para vocês nunca mais esquecerem. 40 dividido por 30, 1,333 ampere. Muito importante que vocês jamais esqueçam a unidade. Então, ó, morreu Maria Preá, vamos para o exercício B. O exercício B diz o seguinte: ele quer que você calcule a diferença de potencial existente entre o ponto A e o ponto C. Amado, você vai precisar se atentar e conseguir correlacionar as palavrinhas com as variáveis. Potencial era o Vzinho, não era? Potencial é Vzinho, potencial elétrico é V.
Se ele quer a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C, ele quer isso daqui, ó, a diferença de potencial entre o ponto A, ó, potencial no ponto A, menos o potencial no ponto C, a diferença. Como que eu vou fazer isso? Vamos percorrer aqui, ó, no sentido horário, a partir do ponto A, o nosso circuito até a gente chegar no ponto C. Ok? Segundo a lei de Kirchhoff, lei das malhas. Primeiramente, pessoal, a corrente, com certeza, como eu tenho apenas um único gerador, a corrente convenciona-se que o seu sentido real é aquele da qual ela sai do polo positivo da bateria ali, ok? Então, com certeza, a corrente vai caminhar no sentido horário. Para facilitar o nosso cálculo, também vou caminhar no sentido horário, ok? Então, meu sentido de caminhamento será o horário, beleza? Olha lá, em seguida eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a representação dos polos positivos e negativos em cada um dos meus componentes do circuito. Só para poder lembrar, ok? Vamos caminhar então, ó. Vamos partir aqui do ponto A e vamos caminhar lá até o ponto C. Eu sei que lá no ponto A existe um potencial em A. Beleza. Como eu estou caminhando no mesmo sentido que a corrente, na hora que eu passo aqui, ó, quando eu estou caminhando e passar pelo resistor, vai acontecer o que com essa energia? Eu vou perder a energia, vou perder a tensão referente à passagem desta corrente por este resistor. Então, coloco ali, ó, resistor vale 10 ohms e a minha corrente eu já tinha encontrado, já vou substituir, tudo bem? Então, ó, já percorri parte aí do meu circuito. Vou seguir o sentido que eu estou percorrendo minha malha, o meu circuito, que é o mesmo sentido da corrente, e por isso na hora que eu passar por esse resistor, uma vez mais, ó, eu vou perder a tensão referente à passagem da corrente por ele. Então, ó, vou perder a tensão referente à passagem da corrente pelo resistor de 5 ohm, até que eu chego no ponto C, que existe um potencial lá, potencial em C. O que eu quero? Eu não quero o potencial de A menos o potencial de C. O que eu vou fazer então? Vou trazer esse potencial de C para cá, ó. Antes, presta atenção. Vamos dar uma simplificada aqui nas coisas. Tá vendo que tanto 10 quanto 5 estão sendo multiplicados por I? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o I em evidência. Tudo bem? Então, ó, menos 10 vezes I, menos 10I. Menos 5 vezes I, menos 5I. Tranquilo. Em seguida, eu não quero VA menos VC, o potencial de A menos o potencial de C. Vou trazer este potencial de C para o outro lado da equação. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então, ó, é isso que eu quero encontrar. Ó, como eu ajeito a minha equação. Por consequência, eu preciso deixar VA, potencial de A menos potencial de C, sozinhos. Então, esta parte da minha equação vai passar para o outro lado, entre aspas, grosseiramente falando, e ao invés de ser negativa, será positiva. Tudo bem? Substituindo aí o valor da corrente que nós havíamos encontrado no item A, que era de 1,33, 10 mais 5 dá 15, vezes 1,33, 20 volts. Então, a diferença de potencial que existe entre o ponto A e o ponto C é no valor de 20 volts. Como que eu mediria isso, professor, na vida real? Você pegaria um aparelhinho chamado voltímetro, que é um aparelho que serve para medir a diferença de potencial entre dois pontos. Você ia colocar ele em paralelo aos pontos A e C. Então, você ia colocar um dos pontinhos aqui do voltímetro no polo A, viria assim, ó, um fiozinho, o voltímetro estaria aqui, o outro fiozinho até com o terminal deste fiozinho no no pontinho C. E na hora que você medisse essa diferença de potencial, seu voltímetro acusaria 20 volts. Ok? Tá feito o exercício número 1. Pessoal, antes da gente iniciar o nosso exercício 2, que já adianto, é a resolução de um circuito utilizando as leis de Kirchhoff, por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso nestes exercícios porque nós estamos interessados em saber qual é a corrente que passa em cada um dos ramos do meu circuito e quais são os seus valores, tá bom? É para isso que nós aplicamos Kirchhoff. E todas as vezes que nós aplicamos Kirchhoff, obrigatoriamente nós vamos utilizar as duas leis dele, tá? A lei dos nós e a lei das malhas. Após os nossos cálculos, vocês vão perceber que
Se nós encontrarmos algum valor dessas correntes, algum desses valores de corrente aqui em cada um dos ramos, se um deles for negativo, o que isso significa? Significa, pessoal, que nós estamos arbitrando erroneamente o sentido da nossa corrente. Se existe uma corrente, por exemplo, aqui, ó, que vem da direita para a esquerda, na hora que a gente encontra o resultado para ela, a gente percebe que deu um resultado negativo, o que significa? Que ela está colocada, ela foi posta no sentido contrário. Ao invés de vir da direita para a esquerda, ela deveria estar sinalizada da esquerda para a direita, que de fato é o que acontece. Tudo bem? Não existe corrente negativa na física, isso é impossível. Então, esse sinal negativo representa que arbitramos erroneamente o sentido da corrente. Eu já adianto, pessoal, que este exemplo é um exemplo que vocês têm no livro. Contudo, ele arbitra o sentido da corrente em cada um aqui dos ramos de maneira aleatória. Você pode fazer isso, tá? Você pode fazer isso, não tem nenhum problema. Contudo, eu, Arquimedes, eu prefiro primeiro identificar o gerador. Por quê? Lembrando que quem é o gerador? O gerador é aquele aparelho, aquele componente que me oferece a maior tensão. Como 18 volts é maior do que 12, então eu sei que o 18 volts, este aparelhinho aqui vai funcionar como gerador e, por consequência, os outros dois como receptores. Por quê, pessoal? Se ele é o gerador, eu sei que a corrente vai sair dele. Isso vai me dar uma ideia melhor de como se comporta essa corrente do que você simplesmente vir aqui e arbitrar um valor, um sentido para essa corrente. Não que você não pode, você pode, tá? Mas aí esse aqui, ó, é um norte para que você dê um chute mais coerente, por assim dizer. Às vezes esse chute está correto, às vezes esse chute está errado, não tem problema, ok? Então, ó, identificado o gerador, eu vou aplicar a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Se ele é o gerador, é dele que parte a corrente, concorda comigo? Então, ó, se a corrente 1 parte do polo positivo, ó, polo de maior potencial, então ele sai por aqui, a correntezinha, e vai caminhar neste sentido. Óbvio, natural. Chegando aqui, ó, ela encontra no ponto C um nó, pois o ramo que ela vinha vai se ramificar. Se ela vai se ramificar, pelo princípio de conservação da energia, a corrente também vai se dividir em duas partes. Parte dela, I2, vai fazer este percurso. Parte dela, que é I3, fará este percurso. I2 e I3 voltarão a se encontrar no ponto F e serão I1, uma vez mais, retornando ao seu gerador. Você poderia ter feito assim, ó, ter chutado I2 para cima, I3 para cima, I1 para cima e resolver da mesma maneira. Se eu não me engano, é o que o livro de vocês faz, se não me falha a memória. Não está errado, mas esse aqui é um chute mais coerente, por assim dizer, tá bom? Queridos, na hora que a gente olha tanto aqui para o ponto C ou para o ponto F, principalmente aqui no ponto C, você consegue perceber que o quê? A corrente 1 é a soma das outras duas correntes que ela se dividiu, ok? Isso fica, ó, óbvio, tá bom? E eu vou chamar essa equação de equação 1. Por quê, queridos? Vamos trabalhar com várias equações ao mesmo tempo lá mais para frente. Então, o que eu faço? Eu identifico a minha equação para que eu possa invocá-la depois, ok? Simplesmente uma questão de notação. Feito isso, vamos arbitrar um sentido para a gente percorrer as malhas, tudo bem? Neste caso, eu vou percorrer o sentido anti-horário. Por quê, professor? Na hora que eu olho aqui para o desenho das correntes, eu percebi que elas estão caminhando mais no sentido anti-horário. Poderia ter analisado no sentido horário? Poderia, mas no sentido anti-horário, neste meu caso, vai ficar mais fácil, ok? E, finalmente, vamos assinalar a polaridade de cada um dos componentes. Agora, ó, tenho tudo para começar a aplicar a minha segunda lei de Kirchhoff, ok? Queridos, eu vou percorrer as duas malhas. Primeiramente, eu vou percorrer a malha A, F, C, B, A. Professor, por quê? Porque eu quis. Você poderia ter escolhido começar por B, ó, e fazer B, A, F, C, B. Ou começar de C e fazer C, B, A, F, C. Não importa, é o seu critério. Eu vou percorrer A, F, C, B, A. E fica como exercício. Tenta partir de outro ponto e depois ver se você encontra os mesmos resultados. Você vai ver que a resposta é sim. Então, ó, vamos partir do ponto A. Caminhei de A até F no sentido anti-horário, que coincidentemente é o mesmo sentido da corrente. Sei que lá no ponto A existe um potencial A.
Tranquilo. Entre A e F não existe nada, não existe nenhum componente elétrico, é como se a gente estivesse em curto, tá bom? Então, ó, passei, a corrente passou por E, estou caminhando em relação a F, em seguida vou virar, ó, porque eu estou caminhando no sentido anti-horário. Na hora que eu caminhar e subir em direção a C, vou encontrar primeiro um receptor. Vou passar de um polo de menor potencial para um polo de maior potencial. Então, vou ganhar aquela tensão do receptor. Em seguida, na hora que eu passar pelo resistor, indo no sentido de caminhamento que eu escolhi, que é o sentido anti-horário, eu me deparo com a corrente descendo no sentido oposto, ok? Mas como eu estou caminhando no sentido oposto, quando a corrente passar, quando eu caminhar e encontrar a corrente, ao invés de perder aquela tensão, eu vou ganhar a tensão que aquela corrente vai dissiparia-se quando passasse por este resistor. Então, eu vou ganhar essa tensão do resistor de 6 pela passagem da corrente I3. Se eu estivesse caminhando no sentido contrário, eu ia perder, aqui teria um sinalzinho de menos. Como eu estou caminhando no sentido anti-horário, eu vou ganhar. Tranquilos? Em seguida, cheguei em C, virei, não encontrei nenhum componente. Uma vez mais, eu virei e encontrei o resistor de 3 ohms. Na hora que eu fiz isso, eu percebi, olhei para o ladinho e vi que a corrente estava caminhando comigo no mesmo sentido. Significa então que quando a corrente passar e eu sair do outro lado do resistor, eu vou perder a tensão deste resistor. Olha lá. Vou perder a tensão, vou perder a energia pela passagem da corrente 2 pelo resistor de 3 ohms. Okay? Em seguida, antes de chegar no ponto A, vou me deparar com um receptor de 12 volts. Estou entrando num polo de maior potencial e saindo num de menor. Ou seja, eu vou perder esta tensão. Tudo bem? E retornei ao meu ponto A, que tem tensão A. Perdão, que tem potencial A. Em seguida, eu sei que mais 12 com menos 12 se cancelam e VA também. O que me sobra? 6 vezes a corrente I3 menos 3 vezes a corrente 2, que é igual a 0. 6 e 3 é igual a 3 e 2. Em seguida, se eu dividir ambos os lados da minha equação por 3, 6 dividido por 3 vai dar 2. 3 dividido por 3 vai dar 1. Como o 1 ele tem vergonha, ele não aparece. Até mesmo porque 1 vezes I2 é o próprio I2. Olha só, encontrei, pessoal, uma segunda equação que eu vou nomeá-la de equação 2. Sempre que você caminhar por uma malha, você vai chegar ao final em uma equação. Tudo bem? Em seguida, queridos, seguindo, vamos continuar aplicando a nossa lei de Kirchhoff para as malhas, mas vamos aplicá-la na segunda malha. Vou percorrer a malha F, E, D, C, F. Vamos lá. Partindo de F, encontrarei o potencial em F. Se eu percorrer a malha no sentido anti-horário, passarei pelo ponto E, chegarei no gerador. Estou entrando no polo de menor potencial e saindo pelo polo de maior potencial. Então, vou ganhar a tensão do gerador. Em seguida, passei pelo resistor. Na hora que eu olhei para o lado, eu vi que a corrente estava andando no mesmo sentido que eu. Então, vou perder a tensão que a corrente causa quando passa pelo resistor de 2 ohms. Em seguida, eu cheguei em D, virei. Na hora que cheguei em C e fui descer, passei pela resistência de 6. Na hora que eu olhei para o lado, eu vi que a corrente I3 estava percorrendo o mesmo sentido que eu. Então, o que vai acontecer? Vou perder a energia referente à passagem da corrente por essa resistência. Vou perder essa energia. E, finalmente, antes de chegar aqui no ponto F novamente, vou passar por um receptor. Entrei no polo de maior potencial e saí no polo de menor potencial, o que significa que eu vou perder a tensão dele. Voltando para o ponto F de potencial VF. Em seguida, VF vai cancelar com VF e eu vou dar uma ajeitada aqui nessa equação. 18 com menos 12 dá 6. Mantive menos 2 e 1, menos 6 e 3. Em seguida, vou isolar quem tem I de quem não tem I, tá bom? Então, o 6 vai passar pelo outro lado e vai ficar negativo. Vamos dar uma ajeitadinha nesta equação. Vou dividir todo mundo por menos 2. Menos 2 e 1 dividido por menos 2 vai sobrar I1. Menos 6 e 3 dividido por menos 2, mais 3 e 3. Menos 6 dividido por menos 2, 3. Encontrei a minha terceira equação.
Observem, queridos, o que aconteceu? Com a aplicação da lei dos nós e da lei das malhas, eu desenvolvi um sistema de 3 equações. Olha lá, a primeira equação eu encontrei com a lei dos nós. A segunda equação eu encontrei aplicando a lei das malhas para a malha A, F, C, B, A. A terceira equação eu encontrei aplicando a lei das malhas para a malha F, E, D, C, F. O que eu vou fazer, pessoal? Eu não tenho 3 equações, eu não tenho 3 incógnitas. Isso significa que um pouquinho de geometria analítica, hein? Significa que meu grau de liberdade, que é dado pelo número de equações menos o número de incógnitas, é 0. Mesmo que o meu grau de liberdade seja 0, eu consigo resolver este sistema. Este sistema é possível e determinado. Todas as vezes que meu número de equações for igual ou superior ao meu número de incógnitas, o meu sistema ele sempre é possível e determinado. Tá bom? E é assim que eu vou fazer. Eu vou ficar substituindo as equações uma dentro das outras para encontrar os valores de I1, I2 e I3. Vamos lá. Primeiramente, tá vendo que aqui em I2 eu estou vendo que o I2 depende do I3, beleza? O que eu vou fazer então? Vou pegar este I2, a equação 2, e vou substituí-lo na equação I1. Olha lá. Então, minha equação 1 é I1, que é igual a I2 mais I3. Mas, de acordo com a equação 2, o meu I2 vale 2 e 3. Então, eu vou substituí-lo lá no lugar do I2. Com isso, 2 e 3 mais I3, 3 e 3. Ok? 2 maçãs mais maçã, 3 maçãs. E vou sinalizar isso como equação 4. Por quê? Em seguida, pessoal, olha para cá. Tá vendo que a equação 3, ela só depende de I3 e de I1. E eu acabei de achar que I1 depende de I3. Vou pegar isso daqui, e vou substituir aqui dentro. Por isso que eu estou dizendo que eu vou substituir a equação 4 dentro da equação 3. Olha lá como fica. A equação 3 é essa. Em seguida, no lugar de I1, eu vou colocar o valor da equação que eu encontrei no 4. Então, no lugar de I1, vou colocar 3 e 3. 3 e 3 mais 3 e 3 me dá 6 e 3. Se eu isolar o I3, passar o 6 dividindo, 3 dividido por 6 é 0,5 ampere. Queridos, eu encontrei o valor, primeiramente, já encontrei o valor da corrente I3. Com este valor, eu consigo voltar, substituir na equação 4 e encontrar o valor de I1. Tá vendo? Consigo voltar na equação 2 e encontrar o valor de I2. Ou seja, meu problema está praticamente resolvido. Além disso, vamos fazer uma análise, O nosso I3 deu um número positivo. Sabe o que isso significa? Que a gente acertou o sentido da corrente. Significa que I3 de fato vem de C para F. Ela de fato faz esse caminhamento. A gente acertou, então a gente não precisa mudar nele. Se tivesse dado negativo, significaria que a gente teria que arrumar essa setinha e colocar ela para cima. Entendeu? Bom, sabendo o I3, eu consigo então, na equação 4, substituí-lo e calcular o meu I1. I1 é 3 vezes I3, mais I3 é 0,5. Então, 3 vezes 0,5 me dá 1,5 ampere. Observe, pessoal, que uma vez mais, essa minha corrente é positiva. Então, de fato, é este realmente o sentido. Eu arbitrei um sentido correto. Não preciso mudar o sentido da corrente 1. Mesmo raciocínio aqui para a equação 2, eu sei que 2 e 3 é igual a I2. Mas, só troquei, tá, gente? Só inverti aqui, mas continua a mesma equação. Quanto que vale 3? Vale 0,5. 2 vezes 0,5, 1 ampere. Uma vez mais, como I2 é positiva, eu acertei o sentido da corrente. Olha que legal. Nós arbitramos desde o começo os sentidos todos corretos. Tá? O livro de vocês ele erra, vocês vão ver mas é por uma questão didática, ele precisava errar o sentido para mostrar para vocês que você precisa inverter no finalzinho caso o número dê negativo, tá? Agora, como a gente já identificou quem era o gerador, nós acertamos de antemão o sentido da corrente. Apenas redesenhando agora, este circuito para os valores, então temos a corrente I1 de 1,5, ela vai se dividir em duas, né, de 1 ampere que percorre este caminho e de 0,5 ampere que percorre este caminho. Tudo bem? Bom, queridos, esses foram os exemplos de hoje. Revejam-os quantas vezes
forem necessárias, porque a nossa atividade dessa semana está intimamente ligada com Kirchhoff. Tudo bem? Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais uma unidade, tudo bem? Vejam e revejam esta aula quantas vezes vocês acharem necessário. Estamos à disposição através do Fale com o Mediador para entender as suas possíveis dúvidas, tá? O professor Luiz já está de prontidão. Quero que vocês se mantenham em autoestudo e, por favor, eu sei que a gente não consegue cobrar de vocês a participação dos encontros com os tutores online, mas quanto mais vocês estiverem engajados, mais fácil vai ser essa disciplina. Vocês vão perceber que os nossos exercícios é sempre prática, prática e prática dos nossos processos de cálculo. E se você não praticar na vivência com o seu tutor, vai ficar um pouco mais complexo, tudo bem? Então participem das vivências que os meus amigos tutores estão preparando assim, ó, com muito carinho, muita dedicação para vocês. No mais, não esqueçam, a atividade de estudos número 1 já está aberta, você já pode respondê-la, não deixem para a última hora, ok? Meus queridos, um forte abraço e se você não consegue se amar, como você vai amar outra pessoa, hein? Um beijão do Tchork e até semana que vem.